aí, então, falando da importância, se a gente divide esse sistema em três, a gente pode dividir esse sistema em três componentes básicos, então, o coração, os vasos, que a gente vai comentar amanhã, e o sangue. E como funções, esse sistema tem diversas funções, mas das principais é o transporte de gases, de nutrientes, de hormônios, células e diversas moléculas, regulação de pH, temperatura, concentração de substâncias, íons, proteínas, e proteção, seja com a coagulação contra a perda de fluidos e através de leucócitos contra patógenos. Isso aqui todo mundo já sabe de cor, isso aqui todo mundo já sabe na sua experiência ali do dia a dia, seja na carreira, seja no seu curso. E aí, uma visão geral do sistema. Então, isso aqui, novamente, é só para recapitular. Então, são conhecimentos, a gente sabe que conhecimentos básicos, e muita gente já sabe isso muito bem, mas é só para retomar. Então, se a gente dividir esse sistema, aliás, se a gente começar esse sistema através do ventrículo esquerdo, então o ventrículo esquerdo, ele bombeia o sangue aqui para a aorta direciona esse sangue para os tecidos do organismo através da circulação sistêmica, e esse sangue, então, ele é rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. Na hora em que ele chega nesses tecidos, há a troca gasosa entre oxigênio e CO2, e o sangue retorna pelo sistema venoso, né, aqui em azul, então agora já pobre em oxigênio e rico em CO2. Esse sangue retorna para o átrio direito, que o átrio direito ele enche o ventrículo direito, e o ventrículo direito, ao contrair, ele direciona esse sangue para a circulação pulmonar, onde há a troca novamente gasosa, retomando, né, voltando a ficar rico em oxigênio e pobre em CO2, e aí retorna para o coração através do átrio esquerdo, e, enfim, o ciclo retorna. Então, a função básica dos ventrículos, se a gente olha esse sistema, é gerar pressão e fluxo nas artérias. Ou seja, uma vez que eles contraem, tanto o ventrículo esquerdo como o direito, eles geram uma pressão, e essa pressão gera o fluxo tanto na aorta como na artéria pulmonar. E se a gente dividir em duas etapas básicas o funcionamento do coração, a gente pode dividir em sístole, que é o período de contração dos ventrículos, ejetando sangue para a aorta e artérias pulmonares, e a diástole, que é o período de relaxamento dos ventrículos, permitindo a entrada de sangue das cavidades vindo aqui pelos átrios. Então, esse gifzinho aqui, só para a gente ver essas duas fases. Então, a sístole, quando o ventrículo contrai e ejeta esse sangue, tanto o sangue rico em oxigênio como rico em CO2, e na diástole, quando ele volta a preencher essa cavidade do ventrículo, no caso. Nicolas, só uma breve interrupção. Tem alguns participantes dizendo que o seu áudio está um pouco baixo. Será que você pode falar um pouquinho mais próximo do microfone? Sim, eu posso. Eu vou tentar falar mais alto, na verdade, e aí, para essas pessoas em que reclamaram do som, se continuar o som baixo, vocês avisam novamente, que aí eu tento mexer em alguma configuração, talvez. Eu não sei se eu conseguiria. Deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui. Bom, eu vou tentar falar mais alto, tá? E talvez isso melhore. Eu acho que eu estou acompanhando o chat agora. Tá. Eu vou tentar falar mais alto, porque talvez assim capte melhor o som, mas se vocês continuarem com problema, eu tento trocar de headphone, alguma coisa do tipo, tá? Perfeito, vamos seguindo. Voltando. Então, a gente agora retomando os aspectos anatômicos do coração, a gente sabe que o coração ele é envolto nesse tecido chamado de pericárdio, e esse tecido que envolve o coração, ele tem uma função de proteção contra danos físicos do coração e contra infecções também. Então, quando a gente tira esse tecido, se a gente puder tirar esse pericárdio, a gente consegue ver os outros componentes do órgão. Então, a gente vê aqui as coronárias, que são os vasos que irrigam o próprio coração, né? Então, elas saem do tronco e irrigam o próprio tecido cardíaco, com sangue, né, no caso. A gente vê as veias cavas, que retornam aquele sangue rico em CO2 para o átrio direito. A gente vê o tronco pulmonar, que direciona o sangue para a circulação pulmonar. O arco da aorta, que joga o sangue para o restante do sistema da circulação, da grande circulação. O ápice. E aí vocês estão vendo que elas têm essas estrias, né? Esse arranjo espiralado.
E esse arranjo espiralado, isso aqui é como se a gente estivesse vindo de baixo, então se a gente estivesse olhando aqui pelo ápice do coração, esse arranjo espiralado ele tem uma razão de ser. Esse arranjo espiralado do músculo ventricular permite que o coração empurre o sangue, aliás, o ventrículo empurre o sangue do ápice para cima. Então, como ele tem esse aspecto espiralado, uma vez que ele contrai, ele consegue direcionar o sangue exatamente para o tronco e para o arco da aorta. E aí, se a gente abrir esse coração, a gente enxerga as outras porções anatômicas. Então, a gente vê as válvulas tricúspide e bicúspide, que são essas válvulas que fazem a comunicação entre átrios e os ventrículos. A gente vê o septo interventricular, que separa os ventrículos. A gente vê também as duas outras válvulas. Então, a válvula semilunar aórtica, que é a válvula que faz a comunicação do ventrículo esquerdo para o tronco, para o arco da aorta, e a válvula semilunar aórtica, que faz a comunicação entre o ventrículo direito e o tronco pulmonar, que vai para os pulmões. Essa parede do coração, né, ela pode ser dividida em 3 camadas. Então, o epicárdio, que é uma camada mais externa, o miocárdio, que é essa camada é formada principalmente de células musculares, né, então é uma musculatura estriada, e o endocárdio, que é essa camada celular que está em contato com a câmara aqui, com o sangue aqui, diretamente em contato com o sangue. E aí uma função básica do coração e um jeito anatômico de identificar qual que é a porção esquerda e a porção direita, inclusive isso é uma dica que a gente aprende lá nas aulas de anatomia, é que a parede do ventrículo esquerdo ela é muito maior, ela é muito mais grossa do que a parede do ventrículo direito. E isso também tem uma razão de ser. Porque se a gente imaginar que o ventrículo esquerdo é responsável por ejetar sangue para toda a circulação sistêmica, enquanto o direito precisa ejetar esse sangue somente para os pulmões que estão ali perto, vocês concordam que o ventrículo esquerdo ele precisa gerar uma maior pressão, ele precisa ter uma força maior. Então, como ele precisa dessa força maior, ele tem mais músculos, né? Ele é mais forte para gerar essa pressão suficiente para irrigar todo o sistema. E aí, a gente vai abordar esses aspectos um pouquinho mais para frente, mas já trazendo para cá, porque fica mais fácil de visualizar, a gente entende por que, por exemplo, numa insuficiência cardíaca, onde, por exemplo, essa parede ela é insuficiente, ou seja, ela é mais fraca, por exemplo, ela não consegue ejetar sangue apropriadamente. Ou seja, um coração insuficiente aqui é uma das possibilidades, é uma camada, essa camada muscular prejudicada por algum motivo, fazendo com que ela não gere uma pressão suficiente para irrigar todo o sistema. E também a gente entende por que em algumas condições, como por exemplo, a hipertrofia cardíaca, ou seja, quando ela fica mais forte, né, isso é funcional ainda, a nível funcional, ela produz uma maior força. Porque se vocês imaginarem que a hipertrofia leva a uma parede mais grossa, de maior calibre, ela consegue ser mais forte para ejetar esse sangue. E, de novo, eu estou falando aqui numa hipertrofia cardíaca funcional, a gente não está falando daquela patológica que aí começa a ser prejudicial. Porque se tem uma parede muito grande, esse espaço fica prejudicado, então diminui o espaço, então tem menos sangue podendo ocupar esse espaço, portanto, menos sangue sendo ejetado. Então, isso pode ser prejudicial e a gente vai até comentar isso também mais para frente. E aí aqui uma visão mais de cima, então como se a gente estivesse cortando esses átrios. Então, a gente, cortando os átrios, a gente conseguiria ver as válvulas tricúspide e bicúspide, as válvulas aórtica e pulmonar. E a gente, entendendo o aspecto anatômico, a gente entende a formação dos sons cardíacos, então as bulhas cardíacas, né? Então, se a gente colocar ali, a gente sabe que o coração, quando ele bate, ele produz um som, né? E a gente sabe que existem esses sons cardíacos que podem ser identificados, e tem 2 sons diferentes. E da onde surgem esses 2 sons? Então, a primeira é quando os ventrículos contraem, porque quando os ventrículos contraem, o sangue bate nessas válvulas, e quando ele bate nessas válvulas, durante a sístole, no caso, essas válvulas fecham, e quando o sangue bate nas válvulas, elas se fecham, isso produz um som. Esse atrito, né, esse impacto, gera um som.
Então, isso ocorre no fechamento das válvulas atrioventriculares durante a sístole. E o segundo som é quando fecha as outras duas válvulas, aquelas válvulas semilunares, estão originando a segunda bolha cardíaca. E aí, então, a gente viu os aspectos macro, né? Os aspectos anatômicos macro. E aí a gente precisa também dar uma olhada no aspecto micro, para poder entender como que o coração trabalha, ou por que ele trabalha dessa forma. Então, se a gente ampliar uma porçãozinha aqui do ventrículo, do átrio, se a gente amplificar isso aqui, a gente vai ver os cardiomiócitos. Então, os cardiomiócitos são células musculares, vocês estão vendo aqui? Então, cada uma desses retângulos são células musculares. E aqui a gente consegue, inclusive, ver um núcleo. E tem a presença desses feixes aqui, chamados de discos intercalares. Então, deixa eu ampliar aqui um pouquinho mais, né? Agora, numa forma de desenho. Então, novamente, a gente tem os cardiomiócitos por aqui. E na comunicação entre um e outro, a gente vê que tem essas espécies, é parecido como se fossem vilosidades. Então, essas vilosidades, elas fazem com que um cardiomiócito, ele praticamente se encaixe aqui no outro. Esses discos intercalares, eles são muito importantes para fazer essa comunicação entre uma célula e outra. E por que isso? Porque nesses discos intercalares, eles têm a presença desses desmossomos, então vocês conseguem ver aqui que tem esses complexos aqui de uma corzinha diferente, e também tem a presença dessas junções comunicantes. Então, os desmossomos, eles são complexos que fazem uma ligação física, ou seja, eles fazem uma conexão física, porque vocês imaginam, o coração, aliás, essas células, elas vão precisar contrair. Então, é muito importante que uma célula esteja muito presa à outra, porque vocês imaginam se uma célula contrai um pouco antes da outra e acaba abrindo esse espaço. Então, essa conexão desses desmossomos é muito importante para uma coesão física. Enquanto as junções comunicantes, que são uma espécie de poros que permitem a passagem de moléculas e íons, que a gente vai ver a importância um pouquinho daqui a pouco, ela é muito importante para a coesão elétrica. Então, ela permite que o coração ele funcione como sincício. O que é sincício? Sincício é uma massa formada pela fusão do citoplasma de diversas células. Então, é como se fosse uma grande célula cheia de núcleo. Então, como ela tem essas junções comunicantes e essas coesões físicas feitas pelos desmossomos, eles permitem que as células trabalhem quase que de uma forma uniforme. Aliás, trabalhem de uma forma uniforme, quase que de uma forma síncrona. E então, o coração, quando recebe esse estímulo elétrico, os átrios contraem e depois os ventrículos contraem, porque todos eles estão unidos com essa coesão elétrica e mecânica. E aí aqui tem uma célula, isso aqui é uma célula real, no caso, por uma técnica que a gente utiliza para identificar essa contração, e a gente vai entender o porquê que esse feixe, né, esse brilho que dá de vez em quando, o porquê que isso está acontecendo daqui a pouco. Mas, enfim, esses são os aspectos micro, e a gente consegue entender aqui, deixa eu pegar uma outra seta, a gente consegue olhar para o todo o coração e agora identificar as porções. Então, se a gente der uma volta no coração, a gente vai ver aqui os átrios, então o átrio direito e o átrio esquerdo. Se a gente eliminar os átrios, a gente consegue identificar as válvulas que a gente comentou, então as válvulas bicúspide e tricúspide. A gente vê as válvulas semilunares aqui. E aí aparece uma outra estrutura que a gente ainda não comentou, que é essa estrutura aqui circular roxa que começa no átrio direito e se estende para o restante dos átrios e também para os ventrículos. Então, o que seria essa estrutura? Essa estrutura é o que permite a condução elétrica. Então, essa é a última revisãozinha anatômica. Para facilitar a visão aqui, eu vou deixar um pouco mais transparente o coração. Na verdade, eu vou deixar totalmente transparente e a gente vai identificar aqui totalmente essa estrutura. Então, vocês lembram que essa estrutura circular, ela começa no átrio direito, ela se estende aqui para o átrio direito, para o átrio esquerdo e para o átrio direito, elas se juntam aqui nessa outra porção e depois
conduz a eletricidade para o restante dos ventrículos. E aí, essas aqui são as porções. Então, o nodo sinoatrial, também chamado de marca-passo, o nodo atrioventricular, que faz essa comunicação entre átrio e ventrículo, as vias internodais, o feixe de His, que depois se estende pelas fibras de Purkinje. Então, essa estrutura é o que gera a eletricidade aqui no marca-passo, e por isso que ele é chamado de marca-passo, e a gente vai entender como que ele gera essa eletricidade. Então, ela é formada aqui no nodo sinoatrial. O nodo sinoatrial, ele, então, direciona, através das vias internodais, essa eletricidade para o nodo atrioventricular, e o nodo atrioventricular, ele direciona essa eletricidade para o restante dos ventrículos. E aqui eu destaquei essa porção aqui, essa linha pontilhada, que seria o tecido fibroso que separa os átrios dos ventrículos. E aqui tem uma importância muito grande, porque esse tecido fibroso ele é um isolante também. E aí a gente consegue imaginar por que um isolamento elétrico é importante. Porque se não tivesse esse isolamento e existisse uma comunicação direta entre átrio e ventrículos, vocês concordam que, até por conta daquelas coesões que a gente acabou de ver, os átrios iriam contrair quase que simultaneamente os ventrículos? E a gente sabe que, na verdade, eles não podem fazer isso. Precisa primeiro os átrios contraírem e aí depois os ventrículos contraírem. Então, esse isolamento elétrico é muito importante enfim, é muito importante esse isolamento elétrico. E o nodo atrioventricular, ele é muito importante porque ele que conduz essa eletricidade para o restante dos ventrículos e ele retarda essa velocidade. Por que é importante retardar a velocidade? Exatamente para os átrios contraírem primeiro, depois os ventrículos. Então, aqui num GIFzinho, a gente enxerga isso tudo de uma forma dinâmica. Então, o nodo sinoatrial gerando esse potencial de ação, que a gente vai entender daqui a pouco, ou seja, essa eletricidade, que é encaminhada aqui para o nodo atrioventricular, que distribui essa eletricidade para o restante dos ventrículos. Então, essa estrutura anatômica, né, garante a condução na mesma direção e com ritmo adequado, fazendo com que as células musculares se contraiam e o coração bata. Desculpa aqui que o telefone tocou. Então, essa condução dessa forma permite que os átrios contraiam primeiro, depois os ventrículos, e garante o funcionamento correto do coração.